Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ressoar. A edição de hoje está mais do que especial, cheia de histórias inspiradoras e dicas de saúde para você. Historicamente, existem profissões que são atribuídas ao gênero masculino, devido à necessidade de força ou alto risco. Porém, com o passar do tempo e as mudanças na sociedade, as mulheres foram ingressando cada vez mais nessas áreas e conquistando seu espaço. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã, vamos contar histórias de mulheres que estão assim se aventurando em profissões antes consideradas masculinas. E tem também o Dr. Arthur Werler, fisioterapeuta e especialista em reabilitação, vai dar dicas de como adequar o seu ambiente de trabalho em casa para prevenir dores no corpo, tornando o home office mais confortável. E tem mais uma edição do quadro Conexão Social, cheio de muita inspiração. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marca a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. No mercado de trabalho, a presença feminina em profissões antes consideradas masculinas está em ascensão, mas essa realidade também é percebida no ambiente acadêmico. Eu te convido agora para conhecer algumas histórias de mulheres que decidiram se aventurar em profissões masculinas. A participação das mulheres nos cursos do Senai São Paulo nos últimos 20 anos cresceu exponencialmente. Aumentou 6 vezes, foi 600% a mais do que elas já se interessavam. Elas fazem opção por qualquer curso, mas chama atenção alguns de algumas áreas específicas, como por exemplo a construção civil, que tem aí mais ou menos 45% de alunas mulheres. O meu interesse na construção civil começou desde pequena. Eu acompanhava muito meu pai em obra. Ele sempre participou muito, trabalhou sempre com isso. Então, desde pequena, é a minha vontade. Eu fiz curso de edificações já, mas eu não tive muita prática no curso que eu fiz. Então, eu entrei na faculdade depois de um tempo e acabei conhecendo esse curso pela internet e pesquisas. E me chamou muita atenção porque o Senai, ele traz a prática para você. E é uma oportunidade gigante e também eu tenho muita vontade de trabalhar direto no canteiro de obras. Então é por isso que eu acabei vindo fazer aqui o curso. Eu sempre gostei de trabalhar em relação a projetar a casa, a edificação em si. E aí eu fui e ingressei no curso técnico aqui. Mas o técnico não é tanta prática, é mais normas, desenho. A gente usa muito CAD, o Revit, que são ótimos softwares para desenhar. E aí sempre passava nos corredores em cima e olhava o pessoal aqui na casinha construindo, e isso sempre deu muita vontade de estar fazendo. Então, após eu terminar o técnico, eu fui e ingressei nesse curso. E aí eu comecei a ver que estar na obra em si é melhor, sim, não vou dizer melhor, só que dá uma experiência mais viva do que você está realmente projetando. Eu inicialmente queria fazer outro curso, que era na área de automotiva, de funilaria e pintura. E eu conversando com meu marido, ele deu a ideia de ir para a área da construção civil, que eu gostei e decidi partir para a ideia. Ele me apoiou bastante, ele me deu a ideia, falou para eu pesquisar alguns cursos e dar uma lida, vim aqui visitar, ver as oficinas e tudo mais. E ele me apoia até hoje com tudo. Eu acho que é um cenário que reflete exatamente como a sociedade vive hoje. São mulheres que buscam se capacitar, que buscam se atualizar, se reciclar, estarem preparadas, independente da profissão. Elas entendem que as ocupações profissionais, elas dependem do que elas têm de habilidades, de gostos, de afinidade, de predisposição. Esse cenário de que antes as profissões eram determinadas e definidas por gênero, não tem espaço mais. As mulheres estão mais críticas, elas estão mais conscientes dos próprios direitos e dos próprios desejos. Então, segregar profissões como profissões de homem ou profissões de mulher acaba perdendo espaço numa sociedade que é altamente reflexiva sobre essa questão de democratização de gêneros, de uma sociedade que recebe, que é receptiva. Eu nunca vi uma mulher, na verdade, a não ser uma arquiteta ou algo do tipo, uma engenheira. Pedreiros, operários mesmo, eu nunca cheguei a ver.
Então, é uma coisa que ficava um pouco na minha cabeça de querer, mas eu não sabia se eu podia. E aí, quando eu vi o curso, eu me senti muito interessada, eu quis entrar porque eu acredito que mulher, ela não tem um lugar pré-definido, o lugar dela é onde ela quiser. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai construir juntas e com o passar do tempo e com o apoio mútuo entre as mulheres para acabar com esse paradigma. Meu objetivo, por enquanto, é me tornar mestre de obras, porque ser mestre de obras é uma coisa complicada, você tem que saber tudo, porque não posso chegar numa pessoa e falar, não faz isso porque tá errado. Aí a pessoa vai pedir para mim mostrar para ela, então eu tenho que saber. E em relação, a gente não vê muitas mulheres, né, em mestre de obras, então é o meu objetivo, por enquanto, é esse. Na verdade, não tem um gênero, todas as profissões. Eu acho que deveria englobar a população em geral. Então, a mulherada tem que tomar conta mesmo e seguir em frente nessa área. Elas começaram a se sentir capazes, né? Esse olhar, esse projeto de vida individual de cada uma das mulheres acabou fazendo muita diferença em todas as escolhas. E daqui para frente, eu imagino que isso seja uma tendência que vai crescer muito, né? A mulher, ela é capaz, ela tem competências, ela tem habilidades e ela vai escolher no que ela quer trabalhar a partir disso, né? Das próprias escolhas. O primeiro passo é a gente tem que olhar o ser humano como um profissional, entendeu? Independente do seu gênero, da sua raça, da sua cor, entendeu? E devemos buscar sempre a competência. Basicamente, esse é o ponto que nós devemos centrar, na procura por um profissional ideal. Tudo que traz a igualdade traz benefícios, porque todos têm a contribuir em todos os sentidos, todos nós temos potenciais e capacidades de todas as formas. E algumas habilidades são específicas de algumas pessoas, outras de outras. Quando a gente segrega e define que tem que ser de um jeito, que só certas pessoas podem fazer parte disso, você está eliminando boa parte de quem poderia estar contribuindo também. Então, essa igualdade em todos os setores, para mim, ela é mais do que urgente, ela só traz benefícios, ela tem a tendência de crescer com certeza e a minha grande esperança é de que a gente nunca mais tenha uma entrevista como essa, que a gente tenha uma igualdade tão equilibrada que fique nos livros de história que algum dia houve alguma desvalorização da mulher, ou que houve salário diferenciado, ou que alguém disse que a mulher não era capaz, ou qualquer outro profissional, né? Os PCDs, as pessoas que não são incluídas no mercado de trabalho. Eu sonho com um dia que a gente não tenha mais que falar sobre isso, que seja tão natural que todo mundo entenda que todos têm os seus valores. E a gente separou umas histórias bem legais. Moradora da Ceilândia, em Brasília, Águida Oliver está entre as 10 mulheres de todo o mundo que foram reconhecidas por seu trabalho ao incentivar o empreendedorismo feminino. Por meio da sua oficina mecânica, ela leva mais que conserto de veículos, leva empoderamento feminino. O celular da Águida não para nem na hora de começar a gravação. É ligação dali e áudio daqui, cliente e fornecedor tentando contato toda hora. A rotina já dura 10 anos, tempo em que está à frente de uma oficina para mulheres. E aí eu procurei uma oficina, entrei, me senti super mal, já de primeira, assim, já me senti super mal. Depois que eu fui para casa, conversei com alguns amigos, e aí eu comecei a escutar, Águida, você é louca, mulher não leva carro em oficina mecânica. Oficina mecânica não é lugar de mulher. E eu fiquei muito triste com tudo isso, porque eu não tinha ninguém por mim, tinha que ser eu. Eu falei, não, tá errado. Se eu faço tudo sozinha, por que eu vou precisar de alguém agora, neste momento, para cuidar do meu carro? O local fica em Ceilândia, onde ela mora desde os anos 2000. Mexer com carros nunca esteve nos planos dessa mineira, que chegou à cidade para estudar. E comecei a perceber que mulher não levava o carro na oficina não é porque elas não gostavam, mas é porque realmente não era um ambiente para elas. Não tinha um lugar agradável para elas esperar e a gente não aprende isso desde criança, a cuidar do nosso carro. E aí foi onde surgiu a ideia de montar uma oficina mecânica para mulheres. Daí eu já estava casada, conversei com meu esposo e ele também foi contra. Ele também falou, amor, não, lugar de mulher não é na oficina. Até que um dia ele me propôs procurar o Sebrae, a ideia partiu dele.
para eu me capacitar. E não é que o negócio deu muito certo mesmo? Mesmo diante do preconceito, a oficina da Águida conquistou seu espaço no DF. E tá vendo essa quantidade de certificados na parede da oficina? Eles provam que esse reconhecimento é fruto de anos de trabalho e estudo, somados a uma força especial do pessoal do Sebrae. O Sebrae do Distrito Federal atua com 2 intervenções transformadoras, uma na empresa, outra no empreendedor. O sucesso da empresa Meu Mecânico e da empreendedora Águida está ligado diretamente à integração dessas 2 ações feitas pelo Sebrae do Distrito Federal. O nosso negócio é uma empresa masculina praticamente, né? E a gente está aí quebrando paradigmas, mostrando que a gente pode fazer tão bem quanto qualquer homem, sem ter que passar por cima de ninguém. A gente não quer homem como inimigo e provar para ele que somos melhores, não. A gente só quer nosso espaço, fazer o que a gente pode fazer. Segundo uma pesquisa do INEP, a participação de mulheres nas áreas automotivas de mecânica e tecnologia da informação cresceram 11% desde 2009 a 2020. E esse avanço pode parecer tímido, né? Mas representa uma importante conquista das mulheres que seguem ocupando cada vez mais espaços profissionais. Então, parabéns aí a toda a mulherada, viu? E o programa faz uma pausa muito rápida, mas na volta tem mais uma edição do Conexão Social. Estamos de volta com o programa Ressoar, a sua revista eletrônica de boas notícias. E chegou a hora de encher a sua tarde de inspiração em companhia da nossa presidente Eunice Silva, que vem trazendo mais uma história de sucesso no quadro Conexão Social. Está preparado? Então bora lá! Nossa convidada de hoje é empresária do ramo de beleza, embaixadora do empoderamento feminino e tem como principal missão desenvolver a autoestima das pessoas. Temos o prazer de receber em nosso programa a Natália Martins. Ela é fundadora e CEO do espaço Natália Beauty, negócio do ramo de beleza, com mais de 67 filiadas espalhadas pelo mundo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Natália. É uma honra te receber aqui. É uma honra para mim, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Hoje a gente vai poder contar a sua história, inspirar pessoas. Quem estiver em casa assistindo vai ter muita história para ouvir e com certeza vai se inspirar. E sabendo disso, sua história de empreendedorismo ela é uma história que realmente inspira. Nossa produção preparou um vídeo que conta um pouco, né, da sua trajetória. Vamos assistir? E eu nunca, nem no meu sonho mais alto, imaginei que eu pudesse viver tudo o que eu vivi nesse ano. Desde criança, Natália já sonhava com um mundo onde todos os tipos de beleza fossem respeitados. Vinda de uma família de portugueses, sempre trabalhou no restaurante de seu pai, fazendo balanços, atendendo clientes e até mesmo lavando pratos. Depois de algumas situações difíceis pela qual passou, com o final do casamento e uma mudança para longe da família, decidiu então entrar na área da beleza. Então eu comecei a trabalhar muito para conseguir minha independência. Meu nome começou a ficar mais forte, meu trabalho começou a ficar muito reconhecido. Com a transição de carreira, passou a gerenciar uma clínica de estética, onde encontrou seu primeiro grande desafio. De um dia para o outro, precisou cobrir uma funcionária que realizava micropigmentação. Para dar conta da demanda de clientes, se especializou nas técnicas e passou a aplicá-las, dando seu toque especial. Assim, desenvolveu seu próprio método de pigmentação, muito mais natural do que os tradicionais. E resolveu então passar os conhecimentos a outras mulheres, criando assim o espaço Natália Beauty Academy.
A empresária começou em uma sala de 30 metros quadrados e com uma dívida de 90 mil. Mas logo deu a volta por cima, se superou e enxergou na estética uma oportunidade de empoderar mulheres, reforçando sua autoestima através de seu trabalho. Passou a aplicar seu método de pigmentação na reconstrução de areolas e lábio leporino. Procedimentos oferecidos gratuitamente, independente da classe social. O espaço Natália Beauty and Academy já formou mais de 11 mil alunas e tem mais de 60 afiliadas espalhadas pelo mundo, tendo faturado mais de 20 milhões de reais somente em 2020. Quem cria o nosso mundo somos nós. Eu criei um mundo rosa, onde aqui a beleza não tem padrão. Todo mundo é belo por si. Aqui todos vivem os seus próprios sonhos. A minha vida e o meu sonho não teria sentido se não fosse para sonhar vários sonhos juntos. Que história linda, Que lindo. emocionante. Eu mesma me emocionei agora. Muito emocionante. A ficha não cai às vezes, sabia? E você é Isso muito tudo. jovem, né, Natália? Sim. Puxa, eu fico impressionada de ver como mulheres jovens, com essa garra, com essa força, isso é maravilhoso. Sim, cada vez mais mostrando que não tem padrão, né? Até para essa coisa de ser jovem ou mais madura para realizar alguma coisa. Sim, sim. Eu queria que você contasse pra gente como despertou de você falar, eu agora vou empreender. Porque aqui a gente viu que você trabalhou com seu pai, depois com o marido, e depois chegou o momento que você falou, agora eu vou empreender. Conta pra gente como é que foi para você tomar essa coragem, né? Eu sempre trabalhei com meu pai, e aí em restaurante, então já tive aquele contato com o público, com pessoas, e eu já me apaixonei. E quando eu me mudei para São José do Rio Preto e trabalhei na clínica de estética lá, e depois de um ano eu me separei e tive que voltar para São Paulo com a minha filha. O grande ponto foi quando eu me divorciei, que eu estava com uma filha de 2 anos, e voltei a morar em São Paulo. E se eu não tivesse tomado essa decisão, era essa decisão de arriscar sozinha por mim, pela minha filha, de fazer acontecer, de dar a volta por cima, ou eu voltava a trabalhar com meu pai em restaurante. E para mim aquilo foi um pesadelo, não era o que eu queria. Então, me ver sozinha, endividada, com uma filha pequena e toda essa responsabilidade me fez muito forte. Eu cheguei no fundo do poço para de lá não cair mais. Falei, daqui é só para cima. E aí eu comecei essa jornada, essa luta aí em 2017, foi quando eu me separei. Que aí eu comecei a empreender e fiz... Você tinha quantos anos nessa época? 28 anos. 28 anos. E aí é um 27. momento que você se sente muito perdida, né, Natália? Como é que foi para você essa experiência tão jovem, com a filha, se separar? É importante você falar, por quê? Porque quem está assistindo agora pode estar passando pela mesma coisa. Exato. Ou às vezes está sofrendo e não tem coragem de tomar uma decisão, de sair, de fazer alguma coisa por ela, né? E eu acho que você contando a sua história, você motiva quem está agora pensando que não tem mais jeito para ela, né? E é um momento muito difícil você ter que encarar sem o apoio, principalmente das pessoas que você mais esperava, né? Sim. E aí isso foi muito importante para mim, porque ou eu me entregava, né, vivia esse sofrimento e de uma maneira que eu não queria, porque viver o sofrimento, o luto, a gente vive independente do que acontecesse. Eu ia sofrer, eu já estava sofrendo. Então eu decidi depois sofrer fazendo algo por mim ou passar esse luto sofrendo na minha família e não fazendo nada por mim.
de qualquer forma eu ia passar por esse sofrimento. Então eu decidi como vou passar por ele. E depois dele, como me levantar. Porque uma coisa puxa a outra. O mais difícil de dar é o primeiro passo. Eu falo para todo mundo. A gente tem que depender muito de energia para dar o primeiro passo. E é o mais difícil de dar. Mas depois que você dá, tudo flui, tudo caminha para que as coisas vão acontecendo. Só precisa dar o primeiro passo. A coragem de sair da zona de conforto. Onde eu estou agora não está confortável para mim, então o que eu posso fazer para melhorar? E encarar a oportunidade, abraçar, ninguém vai te prometer uma coisa fácil, não tem promessa de atalho, é você que tem que fazer por você mesmo, ninguém vai fazer por você, o que só você pode fazer. Sim, e a atitude empreendedora, ela exige coragem, né? Queria que você falasse da coragem. Empreendedorismo e coragem são coisas que andam junto. Porque a gente precisa tomar decisões o tempo todo. É o mais importante, é a gente buscar a força de si mesmo e fazer acontecer. E aí vem os desafios, né? Vem os desafios. Qual foi os seus desafios para você começar a empreender? Foi o fato de eu estar endividada e com meu nome com restrição. Isso foi uma dificuldade muito grande, além do meu próprio medo. Eu acho que nosso maior desafio, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os pensamentos que puxam a gente para baixo. Então, fui me libertando dessas amarras. E cada desafio que ia aparecendo, eu ia passando por eles de forma muito alegre, muito positiva. Tinha dor? Tinha. Tem desafios? Tem sempre. Mas a forma que a gente vai passando por eles, que conta muito. E no ramo de beleza, você já tinha alguma experiência? Você já conhecia? Você já tinha feito alguma coisa? Porque foi totalmente novo para você, né? Foi. Nunca tinha feito nada. Quando eu comecei a fazer micropigmentação, eu trabalhava em uma clínica de estética, mas só gerenciando. Eu não fazia nenhum procedimento. E quando eu fui fazer, foi a minha grande descoberta. Foi o meu primeiro contato com beleza e o meu primeiro contato com pessoas com baixa autoestima. E aí eu percebi o quanto isso mudava a vida delas. E eu fui me apaixonando mais ainda por esse cuidado, por essa troca. Sim, e foi um grande diferencial a micropigmentação, porque eu acredito que agora já é mais divulgado, mas quando você começou ainda era um processo novo para as pessoas, né? E você foi totalmente inovadora, né? O movimento que a gente criou, chamado Beleza Sem Padrão, foi muito importante nessa diferenciação, porque até então as técnicas eram muito artificiais, era uma coisa que as pessoas ainda têm medo de fazer. E quando a gente veio com essa quebra de padrão de beleza, que sobrancelha não tem molde, não tem medidas, que é o rosto da pessoa, que a gente realça o que ela já tem, o que ela já é. Aí esse movimento começou a fazer sentido, mais sentido. Sim, você ali no vídeo a gente viu que você tinha um espaço muito pequeno, né? E de repente você foi para um espaço muito maior, porque deu tão certo, né, Natália? Sim. Fala pra gente dessa experiência, como é que foi para você? De repente você cresceu tanto, eu acho que foi um momento maravilhoso quando você viu que deu certo, né? Foi. Quando voltei, eu trabalhei nessa sala de 30 metros ali nos Jardins, e eu atendia o dia inteiro. E eu falei, não, eu preciso ir para um espaço maior. Deu certo, eu preciso contratar pessoas, eu preciso fazer a marca crescer, eu sempre acreditei, na verdade. Eu acho que o mais importante para quem quer empreender, para quem empreende, para quem tem dificuldade, é acreditar que consegue sair dessa e que consegue qualquer coisa. Então, quando eu coloquei isso, eu falei, não, eu quero sair daqui para uma clínica maior. E aí a gente conseguiu, foi crescendo. Que bacana. Na pandemia, a gente viu que foi bem difícil, foi mais desafiador, né, para todos os empreendedores. Eu queria que você falasse como é que você conseguiu superar tudo isso, manter e ainda crescer, que isso foi realmente desafiador, né? Muito. E o que mais domina as pessoas hoje é o medo, né? Então, as pessoas, quando veio a pandemia, ficou todo mundo paralisado e parecia manada, né? Iam sendo guiadas e não queriam mais trabalhar, queriam ficar em casa, não tinham. A gente achou que tudo ia parar. E na pandemia é quando vem aquela coisa de amo ou não amo o que eu faço, porque eu tive que brigar por isso. Eu tive que brigar para abrir, para poder voltar a trabalhar. Tive que mostrar para os colaboradores que ia dar tudo certo, mesmo sem ter a certeza que ia dar tudo certo.
Eu acho que todo empreendedor passou por um momento na pandemia de acho que não vai mais dar. Vou ter que fechar tudo. E se eu tiver que fechar, o que vai acontecer? Quando esse pensamento me veio, eu pensei, não posso deixar isso acontecer. Então, o que eu posso fazer para passar por essa e ainda manter todo mundo junto comigo? Não queria ter que dispensar ninguém. E aí nós fizemos até um movimento muito legal, que no meio da pandemia tudo fechado, nós pegamos álcool gel e enchemos, acho que 6.000 potinhos e fomos doar. Então isso manteve a equipe ali fazendo algo de bom, porque isso flui, né? Então até melhorando o psicológico deles, mantendo eles firmes comigo. Eu tive que primeiro mudar eles, manter eles firmes comigo, vai dar tudo certo. E aí todo mundo trabalhou em conjunto, nós lançamos os nossos cursos online, que foi uma coisa assim que eu só tive tempo para fazer mesmo na pandemia, o que foi muito bom. E logo depois que reabriu, acho que todo esse cuidado que a gente teve humano com as pessoas engajou muito mais. E aí teve toda uma demanda represada da pandemia que não se cuidou. E aí quando reabriu mesmo, veio muito mais forte. E agora, com o uso obrigatório das máscaras, né, a sobrancelha, o olhar é a 100% da nossa expressão facial. Está muito em alta. Muito em alta. Então, e aí as pessoas que são referências por manter naturalidade, por não querer transformar as pessoas, ganharam mais destaque, porque agora também a gente tem defendido uma causa de gostar de si mesmo, se amar e não ficar se comparando. Sim. Então, e não ficar fazendo muita mudança artificial, né? Porque não é sustentável a longo prazo. Então, uma coisa que eu gosto muito de passar para todo mundo que está lá comigo faça uma coisa que não vai transformá-la em outra pessoa, porque ela não sustenta isso muito tempo, se mudar muito o rosto dela. Faça uma coisa que realce o que ela já é, deixe ela mais bonita, só que ela consiga sustentar isso mais tempo. Você fala muito assim da autoestima, da superação, dos sonhos, né? Eu queria que você falasse como é que você trabalha isso na vida das pessoas, porque eu sei que você valoriza muito e você tem um trabalho muito humanizado. Muito. Mas conta pra gente como é que você faz isso lá. Tá. Eu entendi que não é só técnica, né? As pessoas não vão lá atrás de uma técnica ou de um procedimento. Os alunos não vêm atrás de nós para aprender algo, porque tem outras técnicas muito boas também. Mas além disso, é como a gente faz a pessoa se sentir lá, é a experiência que ela tem com a gente. E eu gosto de falar muito de neuromarketing, que é despertar os 5 sentidos do nosso cliente. Então a gente desperta os 5 sentidos, desperta para despertar o 6º sentido. Sim. Que é essa coisa do sonho, da infância. Eu falo bastante, por isso que na casa, na clínica, e inclusive te convido para ir lá, você vai amar. Prazer. Lá tem muito lúdico, muitas coisas lúdicas. Então, tem uma cabaninha, né, que remete à infância, tem caixinha de música, tem fotos da minha infância. Eu sempre gosto de falar para as pessoas, mantenham a criança corajosa, tragam para fora, aflorem a criança interior. Sonhos, né? Porque a criança, ela não tem medo de nada, né? Então ela acredita que tudo vai dar certo, que ela ainda não foi padronizada, né? Dos medos que a gente mesmo tem, passa para elas às vezes. E elas são felizes com pouco. Então, coisas simples fazem as crianças muito felizes. Coisas naturais, né? Coisas que não tempo precioso, as coisas para elas é muito mais importante. Então, e aí a gente começou a fazer técnicas lá para florescer os sonhos delas. Ai, que lindo. Então, tem lá uma técnica que é um exercício, uma atividade em curso, por exemplo, que a aluna vem, ela recebe um papelzinho, e aí a gente faz a introdução dela para falar dos medos, põe uma música de ambiente e começa a falar dos medos, do quanto eles paralisam a gente. Aí ela vai e escreve todos os medos dela nesse papelzinho. Aí depois a gente começa a falar dos sonhos, né? E põe uma outra música que já incentiva a pensar em sonho e começa a falar coisas de sonhos, pensamento positivo. E aí do outro lado ela escreve todos os sonhos dela. Esse papelzinho que a gente entrega, ele é papel semente. Aí a gente faz ela picotar o papelzinho, aí a gente dá um vasinho com terra, ela planta o medo dela,
fecha a terrinha e depois vai florescer os sonhos dela. Que bacana. E elas levam para casa e depois mandam foto das florzinhas delas crescendo. Então, são várias... Isso muda o estado fisiológico até, né? A pessoa já sai de lá com outra atitude mental. E aí a gente percebe que a gente consegue mudar a vibração, a frequência dela. Às vezes ela chega lá com medo. Quantas e quantas alunas com pânico a gente não recebe? Que vem com aquela última esperança, somos nós. Quantas já falaram isso? E aí a gente e é legal que a gente percebe que a gente tem, claro que com boa intenção, um certo poder de manipulá-las para onde a gente quer. Porque elas se inspiram, elas vão fazer o que a gente vai falar ali. Então a gente faz com que elas despertem delas mesmas essa coragem. E isso no último dia, por exemplo, de prática, a gente faz elas fazerem uma modelo real e quase que sozinhas. E eu falo, eu empurro vocês do penhasco para vocês perceberem que podem voar. Vai aprender a voar. Sim. Inclusive, você falando disso, você presta um serviço maravilhoso, porque a autoestima, ela é comprovadamente 50% responsável do sucesso das pessoas. Quem está nos assistindo agora, talvez não saiba, mas se você tem uma autoestima baixa, até na hora de uma entrevista para o trabalho, você é reprovado, só por causa dessa vibração que a Natália acabou de falar. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque você sente isso na pele, né? Sim. Quando você faz uma ação que eleva a autoestima, você vê o estado mental da pessoa mudar, isso é na hora, né? É fisiológico, é comprovado. E a autoestima não está relacionado à beleza externa. Por que eu falo isso? Por que eu comecei a perceber isso? Porque eu recebia clientes lindas, pelo padrão de sociedade, que não eram tão felizes, não acreditavam nisso. Elas se escondiam, não acreditam. E já vi mulheres que, por padrões de sociedade, né, que era muito comum, não eram tão no padrão e eram muito felizes. São muito felizes, são libertas, acreditam em si, têm autoestima. E conquistam mais, Sim, né? E aí eu comecei a perceber que a beleza, ela não é aparência, né? Ela está lá na essência. E tem uma coisa que eu falo muito para as alunas, atravessem as aparências e vivam na essência. E quando a gente realça a autoestima é estado de espírito, contribui para a nossa felicidade, para a ocitocina, né? Que é aquele hormônio do amor que faz a gente gerar empatia pelo próximo. Sim. Acreditar em si mesma faz você ir muito longe, né? E, inclusive, você foi reconhecida pela Forbes Brasil como uma das mulheres mais relevantes do mercado de estética, né? E é uma responsabilidade, porque é um mercado muito competitivo. Muito. E eu acredito que o diferencial esteja aí, né? Talvez na não competição. Sim. Entende? Você querer transformar a vida das pessoas e não competir, né? Sim, e ajudar muitas pessoas a crescerem comigo. Qual a graça de crescer sozinho, se não for para ter outras pessoas comemorando com você? Nenhuma. E foi uma experiência muito bacana de você mostrar isso para o mundo, né? Sim. Como é que você se sentiu sendo reconhecida assim pela Forbes? Eu acho que até hoje a ficha não caiu. E, na verdade, isso me dá mais força, mostra que a gente está no caminho certo. Porque todo mundo precisa de validação do que a gente está fazendo, o trabalho principalmente. Reconhecimento, né? Reconhecimento. E quando acontece isso... E aqui também isso dá força, isso eu falo que é combustível para o nosso foguete, que eu falo que foguete não dá ré. O nosso foguete está com turbo. Sim, e isso alimenta. E é um exemplo de empreendedorismo feminino, né? Sim. Porque as mulheres, elas têm que mostrar o potencial dessa maneira, transformando vidas, não querendo se comparar aos homens, porque cada um tem o seu lugar, né? Exato, eu também acho isso. Ficar se comparando com homens, se fosse homem seria assim, não é legal. Eu também não concordo, não acho que é esse o caminho. Faz a sua parte, né? Eles vão fazer a parte deles que a gente não vai fazer. Não, exato. Nós vamos fazer a nossa e vamos fazer muito bem feito. E tudo bem. Sim. E vamos fazer a nossa muito bem, sem ficar se comparando, porque eu acho que isso não é legal, não leva para frente. Agora, você também tem uma responsabilidade social lá que é muito importante. Eu fiquei impressionada de ver o seu trabalho, a forma como você aplica isso e você leva isso para as alunas também, né? Sim. Queria que você falasse para você da importância de você criar os projetos que você criou lá. Nós criamos o projeto para reconstrução de mama com micropigmentação. Quando eu comecei a ter procura lá de mulheres, vocês fazem micropigmentação de areola? Isso bem no começo. Eu falei, existe isso? Fui pesquisar.
E aí eu vi que existia, fui atrás, fiz um curso e aí a gente começou. E aí quando eu fiz a primeira, né, na hora que é um trabalho, né, eu não consegui cobrar. Porque a pessoa já sofreu, eu não sei. Não é independente de classe social, mas o que eu fiz ali foi tão para ela que na verdade não tem preço. E eu falei, poxa, acho que tem mais mulheres que precisam. E Porque aí, já passou por muita dor, muita dor, E aquilo é um imagina. carinho que ela recebeu de alguém que falou, olha, Que deu de coração. Eu quero cuidar de você. E doar o tempo é uma coisa muito importante. E aí a gente começou a receber mulheres de todo o Brasil para reconstruir a areola de forma muito natural, porque fica real. Nós também fazemos esse para lábio leporino. Sim. Muitas pessoas que nascem, né, com o lábio fissurado, que fala, a gente reconstrói toda a cor, a coloração do lábio. Então ela volta a ter o arco do cupido, que é o sonho. Muito legal. E agora, como nós temos os médicos lá, nós fazemos o preenchimento também para quem tem o lábio fissurado. E assim, e aí devolve a vida, né? A gente acaba se tornando memorável para aquela pessoa. Então, para sempre ela vai lembrar da gente de alguma forma. E sempre que ela lembrar de algo relacionado à marca, ela vai falar. Então, no fim, isso que a gente faz reverte em muito mais coisas que a gente possa imaginar. É assim, é imensurável. É imensurável, porque você toca na dor maior que ela tinha e você consegue amenizar, né? Sim. Devolver para ela a autoestima, devolver para ela de novo a feminilidade. A feminilidade, isso é maravilhoso. Porque não que seja isso que devolva a feminilidade dela, mas ela se olhar no espelho e mesmo que de forma tatuada ali, né, que é um desenho 3D real, mas é uma tatuagem. Ela veja de novo a areola dela, isso devolve para ela aquela coisa de sou mulher. E aí, muitas delas queriam ter a sensação de ter a areola de novo, de sentir o toque da areola. E aí foi que veio, quando nós estávamos fazendo pele sintética, que é muito real a uma pele, para treinos de alunos. E aí nós começamos a fazer areolas que são idênticas às reais e com uma colinha que é Gente, impressionante, sim, impressionante. Que é uma cola específica para pele, cola e ela fica 40 dias ali sem cair. Ela pode tomar banho e se cair ela põe de novo a colinha e põe. E para nós isso é uma coisa muito legal. E aí a gente está fazendo agora para doar para todas e assim para o mundo todo. Por quê? Porque é uma areola bem fininha, a gente põe num papel carta, por correio, e manda para todo lugar. Então, desses projetos saem coisas incríveis que a gente nunca imaginou. E que isso vai motivando, isso vai preenchendo a alma. Isso vai preenchendo o nosso sentido. As pessoas falam, Nath, como que você acorda todo dia entusiasmada e feliz? É isso. Se a gente não faz para o próximo, a gente não recebe o fluxo da energia de volta para fazer mais. Então, quando a gente entende isso, a gente entende tudo. Sim, é o segredo, né? É o segredo. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo. Natália, eu queria que você falasse quem pode ser beneficiado, porque quem está assistindo agora, ou porque teve o câncer de mama, ou outro tipo de... Conhece, né, alguém que precisa. Sim. Como é que a pessoa, quem é beneficiado e como é que a pessoa encontra você? Nós vamos fazer a distribuição aqui de São Paulo, da central, da matriz, e elas podem entrar através do Instagram, e clicar lá no formulário para receber a areola. Elas clicam no link da bio e elas entram em contato com a gente. Então, a gente vai fazer uma curadoria para entender realmente quem precisa e vamos enviar para todo mundo. E em ONGs, instituições e hospitais que fazem e tratam pacientes com câncer de mama, já para oferecer, para falar que tem. Sim, do lábio leporino também. Lábio leporino também. Muitas ONGs procuram, fazem parceria com a gente para divulgar para as meninas que têm, para os meninos também. E isso na adolescência, eles precisam tanto, muda tanto a vida, né? Várias histórias de pessoas que não saíam de casa porque tinha vergonha. Imagina para uma mãe, um filho que falar que não quer sair de casa. E ela falou para mim, meu filho viveu 16 anos dentro de casa, com um homem que a gente reconstruiu o lábio. Isso maravilhoso. É tudo. Eu queria que você falasse também sobre capacitação, porque lá você tem os cursos, né? Tenho. E você também, através desses cursos, você está empoderando as mulheres, porque elas estão descobrindo os talentos. Fala um pouco dessa experiência e dos cursos que você oferece lá.
É muito legal, os cursos são incríveis. Nós recebemos pessoas jovens e bem maduras. Já tive alunas de 73 anos, por exemplo. Os cursos é uma possibilidade de dar empoderamento para as pessoas. Gerar inclusão, né? Porque vem muita gente que não trabalha, ou que quer mudar de área. Uma transição de carreira. Sim, que querem... E elas vêm, às vezes, com muitas crenças. Porque eu sou assim, porque eu não vou conseguir, porque eu tenho esse problema. Não tenho jeito. Sim, não tenho jeito, eu tremo. E aí a gente mostra que tudo é possível. Por quê? Porque a gente vem quebrando muitos padrões. Então, quando fala não só da minha história, mas da história de pessoas que estão lá comigo, porque eu gosto de ter pessoas perto de mim que têm uma história de superação. E quando as alunos veem a história de todo mundo que está lá, eles percebem que eles também podem. E são cursos para quem quer iniciar na área, para quem vê a área da beleza como oportunidade, para quem quer conhecer um pouco mais, para quem já é da área e quer se especializar. E até curso de negócio agora. Então, tem para todo mundo. Para quem quer começar a empreender, para quem quer começar com micropigmentação, para quem quer começar só com beleza, mais design, não quer fazer micro ainda. Então, tem curso assim para todos. E às vezes, sabe o que é legal? A gente já recebeu alunos lá que não tinham interesse em ir para a área, mas tinham interesse em saber como são feitos os cursos. Por que tanta energia? Que músicas a gente coloca depois do almoço, que músicas a gente coloca no café da manhã, tudo tem um porquê. Então, essa experiência que ela passa, olfativa, que tem o nosso cheirinho, que é uma identidade nossa. Tem o visual, que são aquelas flores na fachada, flores em todo lugar. Vocês têm até figurino, né? Sim, tem tudo. E aí, ela senta lá, ela toma um café com Nutella. Você ainda faz o pijama ainda? Tem o pijama, que é o pijama mágico, que uma das quebras de padrões foi dar o curso de pijama um dia e dar o pijama para todas as alunas. E isso não foi uma estratégia de marketing quando eu tive a ideia, foi para mostrá-las que não tem padrão, que ninguém é melhor que ninguém. Em curso, está todo mundo com pijama igual. Então, porque acontecia também de vir alunas que já tinham uma classe social melhor, então ela vinha mais bem arrumada, né, mais com elementos assim que compõem. Diferenciado. E umas que às vezes vendiam fogão, já tive, é muito discrepante a diferença. Viam pessoas que estavam ali como última esperança. E eu vi que elas se sentiam às vezes não tão confortáveis. Isso foi uma das coisas que eu falei, não. E aí o pijama veio para igualar, todo mundo é igual. Então, fica à vontade também. Fica todo mundo à vontade, todo mundo aqui é igual, que não tem essa coisa de classe social, de onde você veio, não. Todo mundo está junto aqui, vocês estão no mesmo degrau e daqui é todo mundo junto. E vocês estão juntas porque era para estarem juntas agora, uma vai sempre ajudar a outra. Então, a gente já vai plantando a semente de que não tem competição, que todo mundo é colega de profissão e que pode se ajudar. Então, isso é muito legal. E esses cursos acontecem aqui em São Paulo, em todo o Brasil, no mundo? No mundo. Que agora também você tem até fora do Brasil. Temos. Nós ministramos aqui em São Paulo e temos as turnês, né, que a gente fala, pelo Brasil, nos estados e fora do Brasil também. Eu estou bem otimista ainda para ir esse ano. Espero que dê certo. Abrindo as fronteiras, né? Porque o mundo todo, eu acredito que confia muito na técnica, né? Dá para ver que é bem diferenciada. E as pessoas querem cuidar, né, da beleza com algo de qualidade que elas confiam, né? Querem. Para quem quer participar dos cursos, como é que ela faz para entrar em contato com você? Também no Instagram, do Natália Beauty, ou no nosso site também. Ela tem lá todo o apoio da equipe de cursos, ela pode clicar lá, fazer a inscrição, conversar com os nossos Nat Angels, que eu falo, que resgatam as pessoas, porque não é venda de um curso, né? É transformação. Transformação. Porque a pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa que já tem a ver com transformar a vida de outra, ela já é diferenciada. Sim, né? Porque a gente tem que se doar, né? Empatia é a gente se colocar no lugar do outro o tempo todo. E a gente só faz isso quando está disposto a se doar mesmo, não ficar no ego preso. Sim. Você falou muita coisa linda, sua história é linda. E eu queria também que você usasse esse espaço para você falar com a mulher que está em casa. Não só com a mulher, com o homem também. Porque
Às vezes o homem também está sofrendo e ele também pode aprender. Eu acredito que lá não só mulher, né? Sim. Então eu queria que você falasse para essa pessoa, às vezes é alguém que está querendo recomeçar, às vezes é alguém que passou pelo que você passou, às vezes é alguém que está tendo dificuldade no seu negócio. E a gente precisa usar esse espaço na tarde de domingo, né? Para quem está sentado em casa. Plantar coisas agora. boas. Exatamente. Fica à vontade, viu? Eu acho que independente dos nossos cursos até, se você está passando por algo, alguma dificuldade que você acha que não vai passar, que você não é forte o suficiente, acredite, isso vai passar. Não olhe a sua situação atual, o que você pode fazer, qual o primeiro passo que você pode dar, que você pode mudar a sua história, que você possa mudar a sua jornada. E só você pode fazer o que você pode fazer por si, outra pessoa não. Não espere dos outros o que só você pode fazer por você. Tem que assumir a rédea da própria vida e escrever a sua história. Eu sei que parece difícil, né? Dar o primeiro passo, não tem um recurso, mas pensa, confia e que você vai achar a saída. Basta querer. Quando a gente quer enxergar algo, a gente enxerga o positivo. Mas não pode ficar se vitimizando, usando isso para ficar na zona de conforto e não ir para frente. Porque às vezes a gente se pega numa armadilha dessa, de ficar se lamentando, e aí isso só piora. Então vamos pensar positivo e dar o próximo passo. Não responsabilizar, porque sempre vai ter pessoas para a gente, não é culpar, mas responsabilizar, né? Quando que a nossa história, quem escreve é a gente, né? Autorresponsabilidade é muito importante. Está na nossa mão a caneta, né? Para a gente escrever, para a gente mudar a nossa história. Eu fiquei muito feliz, eu queria te agradecer. Eu que queria agradeço. dizer que além de você ser muito jovem, muito simpática, muito linda, você tem uma história que realmente inspira e que só da gente assistir a sua história hoje, a gente sai daqui muito mais motivada, e eu tenho certeza que isso vai acontecer na vida de todas as pessoas, viu? Com certeza. Eu queria que você deixasse mais uma vez o seu Instagram para as pessoas que quiserem te contactar. E se você quiser fazer algum convite, mais alguma coisa, fica à vontade. Então, lá o Instagram Natália Beauty. E estamos lá, todos aqui. Para mim foi um prazer muito grande. Eu que agradeço o convite. Contem comigo, conte comigo. Te espero lá. Espero todo mundo lá. Que eu puder contribuir, eu estou aqui. Nós estamos todos aqui. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada mesmo, tudo de bom. E até a próxima semana. Espero que vocês gostem, assistam, curtam, sigam a Natália e um abraço grande a todos. Até a próxima vez. É através de histórias como essa aí que notamos como a iniciativa de algumas pessoas pode transformar muitas vidas, não é mesmo? Parabéns aí pela bela trajetória, viu? E o programa Ressoar vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta tem mais informação para você. Até já! Estamos de volta com o programa Ressoar e o assunto agora é saúde. Durante o home office, muitas pessoas se queixaram de dores nas costas, na coluna e lombar devido à má postura ou falta de ergonomia para trabalhar em casa. Para evitar essas e outras dores, o Dr. Arthur Werle traz dicas para adequar o seu ambiente de home office e deixá-lo mais confortável. Bora conferir? Oi pessoal, eu sou o Dr. Arthur Werle, CEO do Grupo W Saúde. Sou especialista em acupuntura, medicina tradicional chinesa, RPG, reabilitação e aparelho locomotor no esporte. Eu vou estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho na prática como a gente vai adequar o nosso ambiente de trabalho em casa, indicando alguns exercícios, mostrando para vocês como a gente pode evitar algumas lesões ou algumas queixas. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês na prática. O que eu acho interessante é você separar um cantinho da tua casa para você poder trabalhar, ficar naquele cantinho, seu cantinho de trabalho, seu escritório. Ali você vai ter uma iluminação mais adequada,
um ambiente mais silencioso. Com isso, seu trabalho vai render mais. Mas a gente vai focar especificamente em mostrar para você um pouquinho da postura, tá? Então você separa uma cadeira um pouquinho melhor para você trabalhar. Você não fica jogado na cadeira como normalmente o pessoal costuma sentar. Você senta encostado, suas costas o máximo possível na cadeira, sempre ereto, né? Ajusta a altura da cadeira de acordo com a sua necessidade. Ajusta o encosto da cadeira conforme a sua necessidade, faz o ajuste do encosto da cadeira. Aí a gente vai partir para o ajuste da bancada de trabalho. Lembrando, aqui a gente tem um computador com CPU, um computador convencional, mas se você tiver com o teu notebook, também é interessante você estar apoiando esse notebook numa bancada, numa mesa e não no teu colo, porque aí você vai ficar todo torto, vai gerar uma série de desconforto, uma série de lesões. E aí o que a gente vai fazer? Ajustando a altura, muitas vezes o monitor não vai ficar na altura adequada. Então o que a gente tem que fazer? Separar um calço ou um sólido para que a gente possa ajustar a altura desse monitor, se for o caso. A gente pode levantar, aqui no caso a gente está colocando 1, pode colocar 2 ou mais se for necessário, porque muitas vezes a cadeira não vai conseguir ter o ajuste adequado à cadeira que você tem em casa. Então isso você vai usar como subterfúgio para você ter o maior conforto possível. Quando você for digitar, se possível, você poder ter na bancada um apoio para as tuas mãos, você poder apoiar na bancada as tuas mãos para exercer a digitação. E lembrando que o interessante é que pelo menos a cada 1h30 ou a cada 2 horas você pare um pouquinho, levante da cadeira, caminhe, faça um pouquinho de alongamento. Isso vai evitar uma série de lesões. Além do que, beber bastante água. Assim você vai evitar possíveis dores nas costas, dores nos braços, nos punhos, nos dedos. Vai diminuir o seu estresse de trabalho também, para que teu dia a dia de trabalho renda como se você estivesse trabalhando na empresa ou até de uma forma mais confortável por estar em casa. Bom pessoal, esse foi nosso último vídeo dessa série sobre dicas em saúde em home office. Espero poder ter ajudado vocês um pouco, esclarecido algumas dúvidas, mostrado como a gente pode evitar algumas lesões, algumas dores, algum incômodo de uma forma em geral e como a gente pode ter uma vida mais saudável. Espero ter ajudado vocês. Até breve. Essas dicas foram ótimas e eu também vou fazer algumas alterações lá no meu escritório. Muito obrigada, doutor Arthur, sempre trazendo dicas importantíssimas. Foi um prazer contar com toda a sua experiência nesses domingos. E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no canal do Ressoar lá no YouTube e curta também os nossos perfis no Instagram e Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo programa. Até lá, meu povo!